Duas características de alunos aprovados. É isso mesmo. Hoje eu vou falar aqui com você de duas características que alunos que são aprovados têm e que, se você ainda não tem, você precisa desenvolver o quanto antes, o mais rápido possível, para conquistar a sua aprovação em medicina pela VUNESP em espaço curto de tempo. Tem uma dessas características que parece ser muito óbvio, mas o óbvio que precisa ser dito, né? Porque às vezes a gente sabe, mas parece que não cai a ficha exatamente como precisa cair para que a gente consiga executar e fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então, anota aí essas duas características, se pergunte se você tem, se você não tem, comece a executá-las o quanto antes. Beleza? Então vamos lá, quais são, Débora, essas duas características que eu preciso ter para eu conquistar essa aprovação em espaço curto de tempo? Eu vou prestar vestibular daqui a pouco, né? Várias provas acontecendo. Quais são essas características? Antes de começar, eu vou pedir para você, se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, se você acompanha, deixa seu like, compartilha. Uma outra coisa interessante, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso canal do Telegram, onde eu coloco dicas, coloco resoluções, algumas provas, algumas observações importantes para você, que é um candidato, uma candidata. Então, se você quiser fazer parte desse canal do Telegram, tem o link aqui embaixo, só você clicar que você entra, beleza? Então vamos lá para o que interessa. Quais são essas características? A primeira é uma característica muito óbvia e eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Os candidatos que são aprovados, eles realmente estudam. Isso é óbvio, né? Para passar em medicina precisa estudar. Por que eu estou falando isso? Porque muitos candidatos não sabem o que é estudar, né? Tem muitos candidatos que ficam o dia inteiro sentado olhando para o livro, mas na verdade eles não estão estudando. E é sobre isso que nós vamos falar. Os candidatos aprovados, eles aprenderam a estudar. Porque estudar, gente, é uma coisa muito diferente de assistir aula, de ver resoluções, de ver provas. É muito diferente. Estudar é uma atitude ativa, é onde você faz. Então, o tempo que você está assistindo aula no cursinho, assistindo vídeo aula, não conta como estudar, certo? Isso não é estudar. Você está pegando algumas informações, vendo algumas informações, só que você precisa executar, você precisa fixar aquele conceito para que você consiga estudar. E o que é estudar efetivamente? É você fazer, é você pegar exercícios e aplicar esse conceito sozinho, para ver se você consegue fazer, se você não consegue fazer, onde é que enrosca, e vai enroscar no início, é normal. Você precisa voltar no conceito, fixar, se precisar fazer resumo, faça resumo, mas estudar é você executar, é você conseguir aplicar todo aquele conceito que você já viu em aula, em videoaula, dentro de um exercício. Então estudar é você aplicar aquele conhecimento que você viu nas suas aulas, viu no cursinho, viu no vídeo, viu em algum lugar. Ok? Então estudar é diferente de matar roteiro, daquela linha certinha que o professor passa, é diferente de assistir aula, igual tem gente que fala, mas eu fico 10 horas em aula. Você não está estudando. Essas 10 horas não pode contar como tempo de estudo. O tempo de estudo é aquele tempo que você está sozinho e você está fazendo. É claro que de forma orientada, de forma conduzida, é necessário que você tenha os exercícios corretos, que você resolva as coisas certas e ideais para a sua prova, mas estudar é você pegar e fazer. Um outro erro muito comum, tem alunos que começam a fazer enrosca, já procura resolução, vê a resolução de alguém e acredita que está estudando. Gente, você está se auto-sabotando, você está se auto-prejudicando, ok? Então, sempre que você tenta fazer um exercício, você não consegue e procura a resolução e vai conferindo resolução na internet, isso não é estudar, você não está aprendendo. O que você está fazendo é entendendo o raciocínio de uma outra pessoa, mas você não criou o seu raciocínio. E na hora da prova, você não necessariamente vai pensar como aquela pessoa pensou. Então, o ideal é você quebrar a cabeça o máximo possível, tentar o máximo possível resolver os exercícios e aí sim você vai estar estudando. Tem um estudo científico que foi feito que comprovou o seguinte: pegaram dois grupos, né, de alunos, né, grupo A e grupo B, e deram a mesma aula para esses dois grupos. Então, esses dois grupos tiveram a mesma aula e foram dadas duas provas, separaram os dois grupos, né, grupo A e grupo B, separaram duas provas. Uma prova no nível fácil para um grupo e uma outra prova no nível extremamente difícil, muito acima do nível da aula. E pediram para que esses dois grupos fizessem a prova. Qual foi o resultado esperado, gente?
O grupo que pegou a prova mais fácil, eles conseguiram se dar super bem na prova. O grupo que pegou a prova mais difícil, claro, né? Ficaram tentando fazer, mas o resultado foi bem inferior a esse grupo que tinha a prova mais fácil. Em seguida, pegaram uma prova no mesmo nível, no nível da aula, e deram para os dois grupos. Quais dos grupos que teve melhor resultado? Este grupo que pegou a prova mais difícil, que ficou quebrando a cabeça, que não conseguiu no primeiro momento, teve um resultado muito maior. Qual foi a conclusão desse estudo? Que quando você tenta resolver, você fica pensando e desenvolvendo, mesmo quando você não consegue resolver aquela questão em específico, você está estudando, você está melhorando e aumentando o seu nível de conhecimento, de raciocínio, de possibilidades. Então não renda-se à internet para ver resoluções. Faça o máximo que você puder fazer sozinho, tentando. Aí sim, já tentei, esgotei as minhas tentativas, não deu certo? Aí se você tiver ajuda, a internet, N possibilidades. Mas quebre a cabeça você primeiro, para que você consiga ter condições aí de quando chegar na sua prova você realmente conseguir se dar bem. Então, a primeira característica dos aprovados é essa. Os alunos estudam de verdade, eles aprenderam a estudar, eles sabem estudar, eles sabem quebrar a cabeça e quebram a cabeça sempre que é necessário. É claro, com os exercícios certos. Não vai pegar exercício muito fora da sua prova, com linguagem muito diferente, porque você está quebrando a cabeça, mas não vai estar direcionando. Então, tudo de uma forma organizada e intencional para a sua prova, isso é necessário. Essa é a primeira dica, é a primeira característica dos alunos aprovados. A segunda característica dos alunos aprovados é a seguinte: os alunos aprovados resolveram muitas provas anteriores. Exatamente. Eu tenho alunos que eu mentoro, né? Todo ano eu tenho um grupo de alunos que eu faço mentoria. Então tem alunos que resolvem 100 provas, 70 provas, 60 provas, 110 provas. Gente, os alunos aprovados, eles resolvem muitas provas, muitos simulados, muitos exercícios. Não são aleatórios, né? Tudo tem que estar muito direcionado, muito focado, mas eles resolvem muitos exercícios dentro daquele conteúdo que é cobrado dele. Então o que é extremamente importante? Você saber o seguinte: qual que é o conteúdo aí mais provável na minha prova? Ah, esse é o conteúdo. Depois que você souber isso, quais são as características desse conteúdo? Como isso é cobrado? Sabendo como é cobrado, você precisa resolver muitos exercícios daquela matéria. Por quê? Você consegue ver todas as possibilidades que aquela banca cobra aquela matéria. Quando chegar na hora da sua prova, é só mais um exercício, é só mais uma questão. Porque todas as possibilidades de questões, todas as possibilidades, você já viu. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Se você pegar uma questão de GA vai cair na minha prova, né? Para quem vai prestar vestibular de medicina da VUNESP, fica a dica aí. GA é uma matéria extremamente importante para vocês, beleza? Quais são as possibilidades de geometria analítica dentro da VUNESP? Se você resolver 100 exercícios de GA da VUNESP, dificilmente você não vai ter visto todas as possibilidades. Ok? Então, quando chegar na sua prova, você se deparar com uma questão de GA, vai ser uma questão dentro daquelas possibilidades que você já viu. Então, não é uma novidade. Então, o desafio diminui, facilita, você ganha tempo, não assusta, não fica nervoso, porque tem aquela coisa de ansiedade, do nervoso por ser uma coisa nova, uma coisa que você não vai ter. O que eu faço muito com os meus alunos que eu mentoro? A gente resolve exaustivamente muitos exercícios. Então, eu apresento para eles o que eu faço na mentoria, facilitar esse caminho, né, gente? Então, eu previamente apresento todas as possibilidades das questões. Então, vamos pegar o exemplo de GA aí. Dentro de GA, as possibilidades da VUNESP são essas. Então, a gente resolve exercícios dentro dessas possibilidades. Eles resolvem tantos exercícios dentro daquela possibilidade que quando chega na prova, não é uma novidade. Aquilo faz parte daquilo que é natural, que já fizeram muito. É isso que eu sugiro para você. Então, essa é a segunda dica. Resolva muitos exercícios. Então, duas características de quem é aprovado. A pessoa sabe estudar e ela resolve muitos exercícios dentro daquilo que vai ser cobrado dela na prova. São duas características indispensáveis para que você conquiste a sua aprovação em espaço curto de tempo, para que você conquiste a aprovação esse ano, né? Eu espero que vocês já estejam aí já nessa fase de revisão para as provas desse ano, ok?
Essa é a dica desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e fica atento aí ao canal que em breve teremos novas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!